Ei, ei, ei. Aqui nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nesta casa de oração orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, irmão queridos. Mais uma noite, todos nós aqui juntos, em nome de Jesus, para essa grande oportunidade do nosso irmão Fred, mais uma vez, vem nos brindar com os ensinamentos de Jesus, nosso irmão que vem lá da instituição espírita Casa de Maria, em Paulo de Fronten, com muito carinho, com muito amor, fazer mais um estudo para nós.
E para que a gente possa iniciar o nosso estudo, fazer uma ambientação, nós vamos ler uma página do livro de Emmanuel, Pão Nosso. Tá? É a lição número 173, intitulado Como Testemunhar. E essa passagem que Emmanuel inicia e vem nos fazer a reflexão está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mães, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E Emmanuel reflete para a gente, realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável ao aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime da elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. É indispensável a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste, de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunha deles. Então, é uma ótima página para que a gente possa fazer as nossas reflexões das nossas atitudes, né, diante do mundo. Se estamos sendo testemunhos dele com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, é com grande felicidade que aqui estamos, Senhor, todos nós reunidos em Teu nome. Te agradecendo, Senhor, por as palavras, pelas oportunidades de reflexão do Teu Evangelho, por essa luz que nos ilumina, por essa paz, Senhor, que nos invade e que nos fortalece diante das dificuldades da vida. Que essa luz, Senhor, que agora nos ilumina, que agora nos aquece, te pedimos, Senhor, que ela possa nos fortalecer, que ela possa, Mestre querido, ser o grande impulso, a fim de podermos realizar tudo aquilo que nos comprometemos, que é a nossa grande evolução. Evolução nossa, Senhor, que possamos entender que o importante é trabalharmos primeiro a nós mesmos, né? Para que a gente possa entender todas essas dificuldades, que ela só vem a se somar, a facilitar a nossa evolução. Que a Tua luz, Senhor, envolva todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos à nossa palestra, então, com o nosso companheiro Fred. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente conosco hoje e sempre, agradecendo aí a Maria Emília, nosso irmão Jofre, pela oportunidade da tarefa, e é sempre um prazer estar com vocês. A mensagem de hoje é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O item é o item 10, o homem no mundo. Esse capítulo
é muito interessante, muito importante para cada um de nós, porque ele traz inúmeras reflexões para o nosso dia a dia, reflexões que são importantes serem trabalhadas no nosso íntimo, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, aproveitando das oportunidades que nós temos aqui na Terra, encarnados, para o nosso crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Primeiramente, lembrando de Jesus, nessa passagem que ele trouxe falando sobre essa perfeição, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, está relatado o seguinte: Jesus diz: "Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial." Quando nós vamos refletir nessa passagem, a gente acha realmente muito interessante, porque Jesus, ele nos dá uma ordem, né? Ele nos dá uma orientação para que a gente tenha uma atitude, uma ação, que a gente realize um movimento na nossa vida. Quando ele coloca sede, é um verbo que nos convida a agir, a nos movimentarmos. E ele fala: "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial." Só que a gente compreende, segundo a espiritualidade, que essa perfeição que Jesus nos apresenta nesse momento é uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, somente o Pai, somente o Criador. Mas Jesus nos mostra essa questão da perfeição relativa, ou seja, todos nós somos seres perfectíveis. Nós fomos criados em um momento simples e ignorante, sem conhecimento, mas fomos criados para alcançar uma perfeição. Fomos criados para alcançar um desenvolvimento moral, espiritual. Fomos criados para desenvolver esse aprimoramento íntimo, essa transformação, para alcançar essa perfeição relativa, essa pureza espiritual. Segundo a doutrina espírita, nós temos várias ordens de espíritos, vários graus evolutivos. E, segundo a espiritualidade, o grau maior nessa evolução é a pureza espiritual, os espíritos puros, os espíritos perfeitos. Porém, essa evolução ela é contínua. Essa evolução ela se dá a partir do momento da nossa criação enquanto espíritos imortais que somos, e ela permeia por toda a nossa existência. Nós estamos sempre nesse processo de crescimento, de aprimoramento, de desenvolvimento de habilidades, de capacidade, rumo a essa perfeição. Então Jesus ele traz essa orientação, que nós devemos sim buscar esse crescimento, buscar esse desenvolvimento íntimo, buscar esse aprimoramento moral e espiritual, através da nossa vida, através da existência, através das oportunidades que nós temos de aprendizado, de trabalho e de servir diante dessa jornada de crescimento e evolução. Então, quando Jesus coloca para a gente sede perfeitos, ele está nos dando ali uma orientação, nos dando um norte, nos dando um objetivo, nos dando um sentido para a nossa vida, para a nossa existência. E o sentido e o objetivo de nossas vidas é realmente alcançar essa perfeição. Porém, como realizamos esse processo, para alcançarmos essa perfeição moral e espiritual? Como que a gente realiza no nosso dia a dia esse processo de aprimorar as nossas habilidades e as nossas capacidades? Nós fomos criados primeiramente em espírito. Porém, segundo a necessidade das leis divinas, nós encarnamos e reencarnamos em mundos materiais para que através dessas vivências na matéria, para que através dessas oportunidades, dessas experiências na matéria, nós possamos ali desenvolver nossas habilidades e capacidades em contato com a matéria, em contato com os aprendizados que a vida material nos oferece. Então, o meio pelo qual nós progredimos, nós evoluímos, é o nosso convívio, é realmente a nossa existência, através das experiências diversas que nós vamos tendo durante essa jornada. Nós evoluímos aproveitando essas oportunidades, aproveitando esses ensinamentos que a vida nos traz, e assim nós vamos desenvolvendo habilidades e capacidades morais,
e também espirituais. Aí a gente começa a pensar no item do nosso estudo de hoje, que é o homem no mundo. Esse item é interessante, essa reflexão, porque realmente, qual é a oportunidade, qual é o motivo que nos leva a voltarmos ao mundo, né? Ao encarnarmos, ao reencarnarmos, ao nascermos no mundo material. Quando a gente fala do homem no mundo, a gente tem que perceber em primeiro momento o que significa esse homem, né? Esse homem é justamente esse ser espiritual criado por Deus com o objetivo de alcançar aí o seu desenvolvimento, a sua evolução, o seu progresso espiritual. Segundo a orientação da doutrina espírita, o que há é a Trindade universal: Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o Espírito, que é essa inteligência secundária, e a matéria. E o homem, ele é justamente esse espírito imortal que encarna nessa matéria, que reencarna muitas vezes nessa matéria, com a oportunidade e com o objetivo de crescer, de melhorar, de evoluir, de progredir espiritualmente. Então, o mundo, na verdade, é realmente a representação de uma casa, de um lar, de uma escola, de um hospital, de uma oficina de trabalho. O mundo, para nós, é uma grande oportunidade de desenvolvimento de nossas capacidades, de nossas habilidades. E tudo aquilo que está presente nesse mundo, tudo aquilo que todos nós, em espíritos, enquanto encarnados, interagimos aqui nesse mundo, é a oportunidade que temos de aprender, de trabalhar, de servir e de progredir. Então, quando reencarnamos nesse mundo, nós já temos ali em um primeiro momento a bênção de um lar, de uma família que nos acolhe. E aquele lar, aquela família, será a nossa primeira escola, a primeira oportunidade de aprendizado, a primeira oportunidade de convivência, a primeira oportunidade que teremos de praticar e de vivenciar as leis de Deus, as leis divinas, através desses laços fraternos, desses laços familiares. É a primeira oportunidade, é a primeira escola, é a primeira chance que nós temos de botar para fora ali ou de desenvolver essas capacidades morais e espirituais. Posteriormente, nós temos ali os círculos sociais, temos a oportunidade da escola, dos amigos, dos outros familiares, a oportunidade do trabalho, da profissão, a oportunidade da convivência religiosa. Então, várias oportunidades vão surgindo, vão sendo trazidas para ajudar esse espírito imortal a vivenciar experiências que ofertarão ali capacidades e possibilidades de crescimento. E é justamente através dessa interação uns com os outros, através dessa convivência, através dessa sociedade, que nós temos a possibilidade de manifestar o nosso eu espiritual, reparando ou lapidando questões que trazemos no nosso íntimo e também aprendendo coisas novas, situações novas, comportamentos novos, sentimentos novos, emoções novas, que vão potencializar esse crescimento espiritual. Então, a visão realmente, quando Kardec coloca nesse item, o homem no mundo, é muito importante a gente refletir nessa expressão, porque Kardec ele não fala sobre o homem do mundo, ele fala o homem no mundo, ou seja, nós, seres espirituais, nós estamos nesse mundo material, nós não somos deste mundo material, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo físico, nós somos espíritos que nos manifestamos através dos sentidos, através desse corpo, através da matéria, para realmente realizar esse aprendizado, para realizar essa jornada, esse caminhar de desenvolvimento de habilidades.
e capacidades espirituais. Então nós estamos realmente na matéria, encarnados, com o objetivo de crescer, com o objetivo de evoluir, aproveitando as oportunidades que a vida material pode nos oferecer para lapidar o nosso eu, para desenvolver potencialidade da alma, para que a gente possa ir em busca das virtudes, desenvolver essas virtudes espirituais tão necessárias para a obtenção desse objetivo maior, que é o alcance da perfeição relativa, a perfeição espiritual. E aí nós somos convidados diariamente a exercitar esse nosso eu espiritual através das oportunidades que a vida nos revela. Temos inúmeros desafios na vida material, temos inúmeras dificuldades, dores, aflições, passamos por inúmeras provas e tudo isso realmente colabora, de certa forma, para esse nosso aprendizado espiritual. Todas essas situações que muitas das vezes nós achamos até que são situações negativas, que são situações ruins para nós, de certa maneira, são oportunidades de desenvolver habilidades espirituais. Como nosso Mestre Jesus nos orienta, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus realmente permite que essas experiências sejam vivenciadas por nós para esse nosso aprendizado. Como nós dissemos no início, o mundo material, o planeta ao qual nós habitamos, ele é realmente a representação de uma escola para cada um de nós, uma escola espiritual, uma escola onde os professores estão a todo momento nos trazendo informações e ensinamentos, e esses professores são justamente aqueles que convivem conosco, seja no lar, seja no ambiente profissional, seja na vida em sociedade, seja na religião, onde quer que estejamos. A nossa interação é justamente com esses irmãos que nos dão a oportunidade de gerar em cada um de nós um conhecimento, um autoconhecimento, e através dessas vivências, através da convivência, a gente tem a oportunidade de agir de uma forma que beneficie esse nosso processo evolutivo. Por isso Jesus, ele nos orientou: sede perfeitos. Mas como ser perfeito, né? Nós ainda não alcançamos esse grau de perfeição espiritual. Estamos ainda nessa jornada de desenvolvimento, nessa jornada de aprendizado. E então, essa mensagem que um espírito protetor ele traz nesse item 10, ela é muito interessante para a gente refletir, porque às vezes a gente acha que nós estamos no mundo, mas que nós temos que nos comportar de uma forma muito espiritual, no sentido de não aproveitar nada das experiências que o mundo material nos revela, que nós temos que passar apenas pelo mundo. E não é isso, na verdade, que Deus, que Jesus e que a espiritualidade vem nos orientar. Não é apenas passarmos por essa experiência material, mas sim aproveitarmos as experiências materiais para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E isso engloba vivenciarmos as situações do dia a dia, os costumes, as culturas, a sociedade, e aproveitar em cada um desses momentos que estivermos ali vivenciando, aproveitarmos para aprender, para tirar algo de bom, de positivo e de útil para a nossa existência, para o nosso crescimento espiritual. E também a vida em si não é apenas crescer, não é apenas nos desenvolvermos e crescermos espiritualmente, de evoluirmos de forma isolada. A vida também nos convida, além de nós desenvolvermos as nossas habilidades e capacidades morais e espirituais, além de nós crescermos, além de nós progredirmos e evoluirmos, a vida também nos convida a
contribuir. A vida também nos convida a ajudar, a servir, a sermos úteis aos nossos semelhantes. Não adianta nós pautarmos a nossa vida olhando apenas para nós, nos trancarmos às vezes num templo ou em uma caverna e apenas meditar e orar buscando a nossa iluminação espiritual. Isso, na verdade, seria um grande egoísmo. Nós temos a necessidade de interagirmos com o nosso próximo, de interagirmos com o nosso semelhante, de vivenciarmos as experiências também do nosso irmão, do nosso semelhante. Tanto que a espiritualidade nos orienta que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se nós tivermos uma vida apenas de isolamento, uma vida pautada apenas no desenvolvimento do nosso eu, é uma vida egoísta. É uma vida a qual nós podemos estar, sim, realizando algum crescimento íntimo, porém está faltando essa outra asa, essa outra oportunidade, que é da contribuição, que é realmente de nos ajudarmos uns aos outros. Se nós nascemos em uma sociedade, é porque nós temos a necessidade de viver e aproveitar e compartilhar e contribuir dessa sociedade. Senão, nós nasceríamos isolados, nós nasceríamos como seres individuais e não somos. Nós somos seres que estamos conectados uns com os outros. Todos nós estamos conectados diante dessa lei universal, diante de nosso Deus Criador. Assim como o apóstolo Paulo nos orienta, nós estamos mergulhados em Deus, nós estamos envoltos por Deus. Nós somos criaturas divinas, todos nós somos criaturas divinas. Então nós temos sim a oportunidade de compartilhar, de contribuir, de nos ajudarmos, nos apoiarmos e nos suportarmos, no sentido de dar suporte uns aos outros. Assim, nós temos maior chance de crescer, de evoluir, de desenvolver e de desenvolver-nos espiritualmente. Pois a doutrina espírita nos orienta que fora da caridade não há salvação. Essa salvação, na verdade, a doutrina nos mostra que é essa aquisição da pureza, da perfeição espiritual. Então ela nos aponta que a gente só vai obter realmente essa pureza, essa perfeição espiritual através da caridade. E o que é essa caridade? Senão o amor colocado em movimento, o amor colocado em prática, o amor colocado em atitude, em ações. É um amor colocado em prática através da nossa palavra, através do nosso pensamento, através dos nossos atos, de nossas ações. Então, se é necessário praticar, se é necessário movimentar essa energia do amor, amor simplesmente significa um sentimento, um desejo de querer o bem do outro. A caridade é quando nós vamos além um pouco, é quando nós proporcionamos o bem para o outro, quando proporcionamos o bem para alguém. Isso é a caridade. Então, é esse movimento que a espiritualidade nos convida a realizar para que a gente alcance essa pureza espiritual. Essa evolução, esse progresso, ele se dá através do movimento. E a lei que nos une, a lei que rege a nossa vida, a nossa existência e todo o cosmos, é a lei do amor. Então, quanto mais nós vivenciamos esse amor, quanto mais nós praticamos esse amor, mais nós nos colocamos em movimento diante desse processo evolutivo. E a oportunidade de estarmos no mundo, a oportunidade do homem no mundo, é a oportunidade de aprender esse amor, a oportunidade de praticar esse amor e a oportunidade de multiplicar, de potencializar esse sentimento divino dentro de nós. Mas lembrando sempre que todos nós somos criaturas divinas.
Todos nós fomos criados pelo amor de Deus e fomos criados para amar. E muitas das vezes a gente se pega um pouco desanimado, um pouco desesperançoso diante da jornada. Mas o convite da espiritualidade é: faça o bem, pratique a caridade e se preencha novamente desse amor. E esse convite da espiritualidade, ele é muito verdadeiro, ele é muito sincero no que tange a essa nossa mudança íntima, do nosso estado íntimo, do nosso padrão vibratório. Eles nos orientam. Se você estiver se sentindo um pouco desanimado diante da jornada, ame, pratique o bem. E isso realmente nos traz uma melhora. Isso realmente nos traz um fortalecimento íntimo. Nos traz uma energia a mais para continuarmos. Por quê? Porque segundo João, o evangelista, um dos menores versículos da Bíblia, ele diz o seguinte: aquele que não ama não vê Deus, porque Deus é amor. Então, quando a espiritualidade nos orienta a praticarmos o bem, a praticarmos esse amor, a espiritualidade está nos convidando, na verdade, a estarmos na presença de Deus, porque Deus é amor. E todas as vezes que nós agimos com amor, todas as vezes que nós nos movimentamos em prol do amor, todas as vezes que nós amamos verdadeiramente, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos sendo ali envolvidos pela força divina, pelo amor divino, por esse sentimento sublime. Daí a necessidade de nós estarmos sempre movimentando esse sentimento sublime, esse sentimento divino que é o amor. O amor, ele é o ápice, né, de todos os sentimentos. A gente sabe que passamos por uma evolução também, desde do instinto, da sensação, da emoção, do sentimento, e o ápice do sentimento é o amor. E esse amor que rege as nossas vidas. E é esse amor que nós viemos aqui na Terra, aqui neste mundo, praticar, aprender, compartilhar e multiplicar dentro de nós. E aí é importante que a gente pratique esse auto-amor, esse amor próprio. É muito importante que a gente se cuide, se respeite, se ame, para que esse nosso íntimo, esse nosso coração, a nossa alma transborde esse amor em direção também aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Transborde esse amor em direção a quem precisa, quem esteja próximo, aqueles que estejam realmente compartilhando da nossa existência. Então nós temos realmente essa oportunidade de estarmos no mundo sem sermos do mundo, aproveitando as oportunidades do mundo, mas sem sermos do mundo. Isso é muito interessante. A espiritualidade, ela traz a seguinte mensagem: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Olha que interessante a mensagem que a espiritualidade nos traz. Nós estamos aqui nesse mundo, habitando esse mundo material, diante dessas oportunidades diversas que a vida material nos oferece, mas nós não estamos sós. Nós temos o nosso mentor, amigo, nós temos Jesus, nós temos o Pai, o Criador. Nós temos todo um amparo espiritual, nós temos todo um suporte espiritual. Só que a espiritualidade pede para que quando a gente for exaltar, ou quando a gente for realmente buscar o auxílio da espiritualidade maior, que a gente não permita que apenas esses sentimentos mundanos, sentimentos fúteis, esteja presente em nossos corações. Que a gente possa fazer uma higiene da nossa alma, uma higiene também da nossa mente. Que a gente possa ir purificando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Porque à medida que a gente vai purificando
esse estado interno, nós temos a condição de buscar sintonia com esses espíritos amigos, com esses bons espíritos, que são os nossos mentores, que estão aí para nos ajudar, nos auxiliar nessa jornada. Quanto mais a gente se esforça para limpar o nosso íntimo, para purificar o nosso íntimo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mais a gente consegue se aproximar, nos tornando abertos e receptivos a esses irmãos, para que daí eles consigam vir até nós e depositar no nosso íntimo essa semente fecunda, nos inspirando muito mais a praticar a caridade e a justiça. Isso é muito importante, gerar esse autoconhecimento, um conhecimento sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, a gente fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos? E se tiver algo em desacordo, se tiver algo que não é conforme a lei, que a gente possa ir, no esforço de cada dia, modificando, transformando e assim convidando a presença desses irmãos para nos ajudar cada vez mais. E esse bem é tão importante, é tão maravilhoso, esse movimento íntimo é tão importante, que quanto mais a gente realiza esse movimento, mais assistência, mais auxílio a gente vai recebendo desses irmãos. Pois a gente cria uma conexão, a gente cria uma afinidade espiritual com esses irmãos, que eles nos inspiram cada vez mais a caminhar em sentido desse crescimento espiritual. E aí a espiritualidade continua dizendo o seguinte: não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, essa visão que a espiritualidade nos traz é muito importante. A gente está no mundo, nós não somos no mundo, mas temos a necessidade de realizar atividades e tarefas, comportamentos do mundo, que estão relacionados ao mundo, porque temos necessidades materiais, temos necessidade de agir conforme essa encarnação nos solicita. Muitas das vezes tem irmãos que têm um pensamento, uma crença de que eles mortificam o corpo para que a alma se eleve. Não é essa a visão que a espiritualidade, que Jesus, que Deus espera de nós. Não precisamos mortificar o nosso corpo. Nós precisamos compreender que o corpo ele é muito importante. A vida material é muito importante, senão nós não estávamos encarnados aqui. Se a matéria não fosse importante, nós não encarnaríamos na matéria. Então a matéria é importante, a vida material é importante, o corpo físico é muito importante. Então devemos sim ter os cuidados necessários para esse corpo físico, ter os cuidados necessários para a nossa mente e termos os cuidados necessários para a nossa alma. E esses cuidados, eles estão diretamente ligados às necessidades também materiais, necessidades do trabalho, do sustento, da higiene, da convivência, da cultura, da sociedade, da família. Nós temos necessidades materiais, né? E a espiritualidade nos orienta a isso. A gente deve se sacrificar algumas necessidades, a gente tem que sacrificar com pureza. E o que é sacrificar com pureza? É nós pararmos, analisarmos e refletirmos se aquilo realmente está condizente com aquilo que a gente busca na nossa doutrina espiritual, se está condizente com as leis divinas, se condiz realmente com os ensinamentos que recebemos de Jesus. E se estiver, nós estamos purificando aquele pensamento, aquelas necessidades. A espiritualidade continua falando o seguinte: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança.
É curioso essa mensagem, porque às vezes a gente acha que para ser religioso, ou que a pessoa que é evoluída espiritualmente, ela é séria, né? Tem um aspecto assim mais fechado, que ela não pode brincar, que ela não pode sorrir. E pelo contrário, a espiritualidade nos mostra que nós devemos sim sermos alegres, sermos felizes. Muitas das vezes a gente se apega naquela mensagem de que a felicidade não é desse mundo, e a gente fala que não, a gente tem que viver de forma penosa, a gente tem que sofrer, Não é isso que a espiritualidade traz para a gente. A espiritualidade nos orienta, que nós temos sim que aproveitarmos as oportunidades da matéria para crescer, para evoluir. O que ela nos diz aqui é o seguinte: sede alegres, mas da alegria que dá uma boa consciência. Não é aquela alegria efêmera, aquela alegria apenas das questões materiais, fúteis e pueris, mas sim uma alegria que gera consciência. Quanto mais consciência nós temos da vida, da existência, mais alegres nós nos tornamos, mais felizes nós nos tornamos. Por quê? A felicidade está diretamente ligada a esse autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós entendemos o porquê estamos aqui encarnados, para que estamos aqui encarnados, mais isso gera para nós motivos de alegria espiritual, de felicidade espiritual, porque nós entendemos que isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, de estarmos aqui no mundo, de estarmos aqui encarnados, para nós alcançarmos aqui as oportunidades de crescimento, de aprimoramento através da vivência material. E quando nós entendemos, quando nós nos conscientizamos de que a vida material ela é importante, ela é útil, ela é boa, ela é feliz, e a gente começa a desenvolver também uma gratidão pela vida, uma gratidão a Deus, uma gratidão pelas oportunidades, uma gratidão pelos aprendizados, uma gratidão pela convivência, uma gratidão pelo lar, uma gratidão pela religião, uma gratidão pelas informações recebidas por Jesus, e aí a gente vai observando o quanto nós devemos ser gratos simplesmente pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Pois, segundo a espiritualidade, não é tão simples encarnar, não é? Existe todo um mecanismo espiritual para que estejamos aqui no dia de hoje, nesse momento. Então, isso tudo é motivo de gratidão, de agradecermos. E essa gratidão nos ajuda a desenvolver a alegria e a felicidade espiritual, porque nós entendemos as oportunidades que nós recebemos. Nós entendemos o bem que chega até nós diariamente, a cada instante. Nós entendemos o amor divino para conosco. E isso é motivo de alegria e de felicidade espiritual. E a espiritualidade continua dizendo que a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento a este Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja sua proteção para o bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Olha só que mensagem maravilhosa, né? Então, eles mostram aqui que, olha só, a virtude não consiste em a gente ser severo, lúgubre, carrancudo, né? Não aproveitar nada da matéria, não pode realizar um passeio, não pode ir em algum lugar, não pode fazer isso ou aquilo. Não. O que eles nos mostram é realmente a consciência dos atos, a consciência das atitudes, a consciência que nós devemos levar para cada experiência vivida, colocar realmente esse aprendizado que nós temos com a doutrina, com as orientações de Jesus, das leis divinas, e diante dessas nossas práticas e diante dessas nossas vivências, nós termos sempre ali um embasamento dessas leis, dessas orientações, para que aquilo que nós estivermos realizando, para aquilo que nós estivermos fazendo, vivenciando, esteja pautado nesses ensinamentos. Podemos estar em qualquer lugar, porém, com esse sentimento íntimo, essa consciência desperta do que eu estou fazendo, do que eu estou realizando,
se está realmente condizendo com aquilo que eu venho estudando, praticando, me esforçando e realmente condizendo com aquilo que eu realmente, verdadeiramente sou, enquanto espírito imortal. Então nós podemos sim aproveitar os prazeres que as condições humanas permitem, sempre com essa consciência espiritual, de que nós podemos vivenciar aquilo ali, mas nós não somos aquilo ali, nós estamos nesse momento, né? Seres espirituais passando por essas experiências, por essas vivências e tirando o melhor de cada uma delas, aproveitando o melhor que cada uma dessas experiências tem para agregar, para somar em nosso eu espiritual. O que essas experiências podem nos trazer de positivo, de benéfico, para nos ajudar nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento espiritual. E a espiritualidade diz que a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Como a gente tinha comentado anteriormente, as experiências da vida são necessárias. O que vai realmente nos mostrar um aprendizado, uma orientação espiritual, é a forma que nós passamos por essas experiências. É a forma pela qual nós vivenciamos essas experiências. Então, quando a gente tem muito claro dentro de nós qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito de vida, qual é o sentido da vida para cada um de nós, enquanto espíritos imortais, nós vivenciamos as situações tidas às vezes como do mundo, mas com um olhar espiritual, não nos colocando na situação de sermos do mundo, mas de estarmos diante dessas oportunidades gerando aprendizado. E aí a espiritualidade termina dizendo o seguinte: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com a espiritualidade, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Essa mensagem é de um espírito protetor de Bordeaux de 1863. Olha só como que ele traz para a gente uma consciência, né, da vida, uma consciência do porquê e de como nós, homens, seres espirituais, podemos nos comportar no mundo, podemos vivenciar essas experiências do mundo de uma forma muito positiva, de uma forma muito benéfica, de uma forma muito salutar para esse eu espiritual. Nós podemos sim sermos felizes segundo as necessidades do mundo. O que eles nos orientam essa felicidade, ela não pode estar ligada a interesses apenas materiais, a interesses apenas negativos para esse nosso processo de evolução espiritual. Então, essa consciência que a espiritualidade nos traz é justamente para que a gente, diante de cada passo, diante de cada atitude, diante de cada oportunidade da vivência material, nós pararmos e observarmos como está o meu comportamento, como está o meu pensamento em relação àquilo que eu estou fazendo, em relação àquilo que eu estou agindo, que eu estou me colocando, né? Como está sendo aquela vivência, aquela experiência, qual é o sentimento que me impulsiona naquele momento, o que eu estou nutrindo em relação àquela vivência, aquele momento, aquela oportunidade, né? E quando a gente faz essa avaliação, quando a gente faz essa autoanálise e a gente percebe que a gente está realizando aquilo que precisa realizar, pautado nos conhecimentos, nas orientações espirituais, pautado nas leis divinas, pautado nos ensinamentos de Jesus, nós podemos ter a nossa consciência tranquila, aproveitar as oportunidades, sermos felizes, sermos alegres, brincar, se divertir,
e aproveitar essa vida material da melhor maneira possível, pois estamos aqui com um único objetivo: aproveitar da experiência material para alcançar o desenvolvimento espiritual. Aproveitamos da matéria em benefício do espírito e não aproveitamos do espírito em benefício da matéria. Nós estamos aqui para aproveitar da matéria em benefício do nosso espírito. Então, que as oportunidades materiais, que as vivências espirituais, materiais, nos tragam aprendizados, ensinamentos, oportunidades e experiências de crescimento espiritual, de crescimento desse nosso verdadeiro eu, que é o eu espiritual. Essa é a mensagem da nossa reflexão de hoje, e que possamos realmente viver essa vida de uma forma mais leve, viver essa vida pautada nos ensinamentos e nas orientações de Jesus e da espiritualidade, que a gente possa, sim, buscarmos ser alegres, felizes diante das oportunidades que nós temos, diante das habilidades que nós temos, das capacidades que nós temos, e vamos aprimorando, e vamos desenvolvendo, e vamos nos amando, que isso é o mais importante, que será realmente através desse amor. Quanto mais amarmos, mais alegria e felicidade espiritual nós teremos nessa jornada. Agradeço muito a oportunidade e peço que Deus continue abençoando e iluminando os nossos caminhos. Convido nesse momento os irmãos para que juntos nós possamos realizar a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Criador, que sois todo poder e bondade, infinito amor, infinita misericórdia, agradecemos imensamente, Senhor, a nossa encarnação, a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa terra, nesse mundo maravilhoso, vivenciando as experiências diárias, Senhor, para o nosso aprendizado, aprimoramento, desenvolvimento de nossas habilidades e capacidades morais e espirituais. Senhor, muito obrigado pela sua bênção, muito obrigado por estar conosco nessa jornada. Obrigado por toda essa espiritualidade amiga que nos sustenta, nos orienta, nos inspira e nos direciona, Senhor, por um caminho de luz, de amor, de paz, um caminho de aprendizado. Senhor, pedimos a Ti que nos inspire verdadeiramente a aproveitarmos essas oportunidades da melhor maneira possível, que possamos ser úteis, que possamos servir, que possamos estar atentos, Senhor, a todos esses ensinamentos que o Senhor nos traz no nosso dia a dia. Agradecemos imensamente a Ti, meu Pai, e pedimos: abençoe a todos nós, humanidade, abençoe a todos nós que estamos passando por esses momentos de prova, esses momentos de expiação aqui no planeta, Senhor. Ilumine a cada um de nossos irmãos de humanidade, que as suas bênçãos recaiam, Pai, sobre todos os encarnados e desencarnados, que brilhe o seu amor e a sua luz sobre cada um de nós, que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz e luz a todos.